Estamos começando mais um Intercampus Especial com 1 hora de duração, transmitido diretamente aqui do Centro de Eventos da Universidade Federal de Goiás, no campus Samambaia, onde a Rádio Universitária faz uma cobertura especial aqui do 16º Compex, o Congresso de Ensino e Pesquisa da UFG. A gente está discutindo aqui nesse Compex, que começou ontem, né, e vai até a próxima quarta-feira, dia 23, o tema Bioeconomia como projeto mobilizador nacional. Nesse intercampus especial, assim como aconteceu ontem, né, a gente vai ter uma mesa redonda para discutir aí temáticas relacionadas, então, à bioeconomia. A gente tem aqui várias pessoas, vários especialistas da universidade para conversar com a gente e a gente vai começar essa mesa redonda daqui a pouquinho. Inquestionável é a importância da pesquisa que traz benefícios múltiplos, possibilitando a qualidade de vida da população, nas diversas áreas, como o controle e o combate a doenças. Assim, parece lugar comum falar na importância da educação, da ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento de um país. O paradoxo é a falta de incentivo para essas áreas, que sofrem historicamente com políticas insuficientes para os avanços possíveis. Em meio ao debate da própria ciência que se renova com base na sustentabilidade, incluindo aí o incremento social e reforçando o conceito da bioeconomia, por exemplo, há a discussão sobre o desenvolvimento que se quer e o desenvolvimento possível com a diminuição, né, com a falta aí de recursos. Assim, o tema da nossa mesa redonda de hoje é uma pergunta, na verdade. É possível haver desenvolvimento econômico sem ciência, tecnologia e inovação? A condução dessa mesa redonda será feita por mim, Ana Flávia Pereira, com a colaboração do estudante Pedro Peralta. Ele é do Laboratório de Jornalismo da Rádio Universitária, da Faculdade de Informação e Comunicação, está aqui ao meu lado. Olá, Pedro, obrigada por participar com a gente aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês no Intercampus, né, pela primeira vez. E eu deixo um bom dia para todos da mesa, um bom dia para você também, Ana, e para o nosso ouvinte que está ouvindo o Intercampus. Obrigada, Pedro. E aí, para ajudar nessa discussão, né, para ajudar a gente a responder essa pergunta, estão aqui no estúdio da Rádio Universitária, estúdio montado aqui no Centro de Eventos da UFG, né? Estão aqui com a gente a professora Maria Clorinda Soares Fioravante, ela é diretora da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. Bom dia, professora, obrigada por estar com a gente aqui pessoalmente, participando dessa mesa redonda. Bom dia, Ana, bom dia a todos, o prazer é todo meu poder dividir esse tempo aqui com todos. Vamos conversar também com o professor Gesiel Carvalho, ele é pró-reitor de Pesquisa e Inovação da UFG. Bom dia, professor. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui participando dessa conversa junto com os demais colegas. Também com a gente o professor José Alexandre Filizola, ele é do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Bom dia, professor, obrigada. Bom dia, Ana. Bom dia a todos também. Então, para situar aí o nosso ouvinte, né, eu gostaria de iniciar a nossa conversa pedindo para que cada um de vocês explique aí o que é e qual a diferença entre ciência, tecnologia e inovação. Vamos começar com a professora Maria Clorinda. Bom, de uma maneira muito simples, a gente pode dizer que a principal diferença entre ciência e tecnologia é que a ciência ela vem do desejo do homem de descobrir coisas novas. Então, a ciência basicamente produz conhecimento novo. A tecnologia advém de outro desejo do homem, que é o fazer. O fazer máquinas, o fazer equipamentos, o fazer medicamentos. E o importante é a gente saber que para fazer bem, nós precisamos saber cada vez mais. Por isso surge o binômio ciência e tecnologia, que necessariamente precisam da retroalimentação uma da outra. E aí inovação também entra nesse bojo agora, né, professora? Porque nós estamos vivendo um momento de inovações constantes, né? A inovação é um passo adiante da tecnologia. Então, uma vez definida uma tecnologia, quando essa tecnologia se transforma no primeiro formato comercial, aí sim a gente diz da inovação. E nesse conceito de inovação, muitas vezes a gente precisa entender que o local correto para que a inovação ocorra são nas empresas, aonde a ciência gera o produto, o conhecimento, a tecnologia faz o produto e a empresa vai trabalhar nas inovações gerando produtos cada vez mais impactantes, mais baratos, mais eficientes. E aí, né, professor Gesiel, a gente pode dizer que esse é um tripé que tem que andar junto, né? Não há como um acontecer sem o outro, não é? Sem dúvida alguma. E hoje, mais do que em qualquer outra época da humanidade, a tecnologia tem como plataforma a ciência.
Em outras épocas, né, do passado, do nosso início de desenvolvimento civilizatório, a tecnologia ela tinha um caminho próprio, ela tinha inclusive motivações próprias, e a ciência não determinava tanto o processo de desenvolvimento tecnológico. Nos dias atuais, as novas tecnologias e as tecnologias correntes, elas têm como plataforma fundamental a ciência. Então, hoje, separar tecnologia de ciência é algo muito difícil de ser feito. Nós não conseguimos fazer novas tecnologias e inovações, tanto do ponto de vista científico quanto tecnológico, se não houver uma conexão forte entre a ciência e a tecnologia. Então, imaginar, por exemplo, como se diz hoje em alguns setores, de que nós podemos fazer investimentos em inovação, em tecnologia, e reduzir os investimentos em ciência básica, em pesquisa científica, aparentemente descompromissada da atividade tecnológica, esse é um caminho muito obtuso e que não nos vai levar a desenvolver processos tecnológicos que sejam, de fato, inovadores e impactantes do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Então, é crucial que nós tenhamos um sistema integrado, um financiamento constante para que possamos ter, seja com boa ciência, boa tecnologia e, consequentemente, boa inovação e competitividade, se nós olharmos do ponto de vista das aplicações da ciência para o processo econômico. Professor José Alexandre, a gente sabe, né, que o senhor é um grande estudioso, tem muitos trabalhos publicados, né? Quer dizer, esse tripé, né, pesquisa, esse tripé, né, que é a ciência, a tecnologia e a inovação, está em tudo, não está, professor? Sim, eu concordo com o professor Gisel, a professora Clorinda. A gente não tem como dissociar ciência e tecnologia, isso gerando inovação. E eu queria chamar a atenção para um outro ponto, né, complementando o que o professor Gisel falou, que é a questão dos valores da ciência, né? Então a gente tem uma questão importante em termos da ciência, da base, vamos dizer assim, de conhecimento, né, básico, entender as teorias, ter uma visão, né, de como, digamos, no nosso caso, em ciências naturais, a natureza funciona, e a partir daí eu posso começar a manipular essa natureza, entre aspas, né? E a partir daí ter tecnologia, e isso gera inovação. Mas na realidade os valores da ciência, né? Se a gente pensar em termos do que nós devemos fazer e do que nós devemos pensar, que nós conseguimos em termos de do que nós queremos em termos de bem-estar, e se a gente vai falar, por exemplo, em bioeconomia, sustentabilidade, isso passa a ser extremamente importante, por exemplo, em termos de conservação da biodiversidade, conservação da natureza, né? Conservação de recursos naturais. Quer dizer, os valores que estão por baixo, né, da atividade científica é que tem que nortear o que nós queremos desenvolver em termos de tecnologia, em termos de inovação. Então, não só a questão da ciência como base, né, em termos de conhecimento para a tecnologia avançar, mas a ciência como uma norteadora de valores para onde a gente quer caminhar em termos de tecnologia. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta para o professor Gesiel Carvalho, né? Perguntando para você qual que é a relação entre essa tríade de produção científica, tecnologia e inovação com o desenvolvimento de um país ou uma nação. Se você pudesse citar algum exemplo para a gente entender um pouquinho melhor. Bom, há vários exemplos e todos os países mais avançados do ponto de vista tecnológico e, consequentemente, econômico, a raiz do seu desenvolvimento está associado com um processo virtuoso de combinação do desenvolvimento científico, do desenvolvimento tecnológico e, particularmente, ou seja, que você não pode ter isso em escala necessária para promover o desenvolvimento econômico sem educação de qualidade. E nós temos os países com desenvolvimento tecnológico tardios, né? Processos de desenvolvimento aí do século XX, como o Japão, a Coreia, a própria China, que são exemplos de como políticas acertadas de governo, que valorizem a educação fundamental de qualidade, que valorizem a atividade de pesquisa, de formação em alto nível e o desenvolvimento tecnológico, como é que isso pode, numa escala de tempo extremamente curta, ou seja, mudar a paisagem, a fisionomia econômica e social dos países. E nós temos também, e aí infelizmente o Brasil hoje é um contra-exemplo disso, né? Nós temos como uma política acertada nesse sentido pode, num curto espaço de tempo, e isso aconteceu no país, fazer com que nós aumentássemos a nossa produção científica, a nossa capacidade de formação de recursos humanos, que nós saíssemos de um país
que tinha uma produção científica de pouca relevância no plano internacional, para nos tornarmos o 13º país em volume de produção científica. E, ao mesmo tempo, como a falta desse apoio de políticas contínuas pode rapidamente destruir todo esse processo com consequências desastrosas no médio e no longo prazo. Então, veja, o esforço da sociedade brasileira hoje tem que ser o de resgatar a consciência governamental em todos os níveis, de que é necessário recuperar o nível de investimento necessário, não só para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico, mas da criação das bases necessárias para isso, que é uma educação de qualidade que tem que começar lá na escola fundamental, indo até a universidade. E isso não se faz sem políticas adequadas, sem orçamento adequado, sem política de valorização do setor, dos professores, das escolas, das universidades, e também, como consequência no estágio posterior desse processo, valorizar a ciência, investir de maneira regular. É daí que vai surgir, então, na parceria, na integração dos centros produtores de conhecimento com a sociedade, com as empresas, os processos tecnológicos, os processos inovativos, que são os elementos necessários para o desenvolvimento econômico, que leva, com políticas adequadas, que leva ao desenvolvimento social. Então, hoje nós somos um contra-exemplo. E é preciso mobilizar a sociedade brasileira para que nós retomemos a rota virtuosa do investimento que promova o nosso desenvolvimento econômico, que tem necessária e inevitavelmente por base o desenvolvimento científico e tecnológico. O professor Josiel falou um pouquinho sobre essa educação de qualidade que está quase inexistente aqui no Brasil, né? Eu queria perguntar para você, para o professor José, se você consegue trazer alguma forma de contornar essa falta de estímulo que a gente está tendo na ciência para tentar trazer, sim, um desenvolvimento para a nação. Eu acho que é isso que o professor Gesiel falou. Na realidade, nós vínhamos com uma política de governo, né, há muitos anos, que estava valorizando a educação de uma maneira geral. Gradualmente, a gente foi aumentando, melhorando os nossos indicadores internacionais, por exemplo, em termos de pesquisa. Claro que os indicadores de ensino fundamental, de ensino básico, são mais difíceis, porque o volume, né, é muito maior, então é mais difícil mexer nesses indicadores, mas a gente vinha numa política de valorização, né, e eu volto para a minha fala inicial em termos dos valores, quer dizer, a educação, a ciência e a tecnologia passam a ser valores da sociedade, e a sociedade passa a incorporar esses valores, e aí a partir disso o governo passa a financiar isso de uma maneira regular, contínua, e a gente entra, né, usando a expressão do Gesiel, numa rota virtuosa, né, de melhoria. E a gente tem se falado, por exemplo, mas o país tem muita produção científica, mas essa produção não é muito relevante internacionalmente. Isso não é bem verdade, né? E, na realidade, a gente pensar que a gente é o 13º país do mundo em termos de volume de produção científica, em tão pouco tempo, não é pouca coisa, né? É um fato muito importante, quer dizer, e é resultado, a gente tem muito claro que isso é resultado de uma política de longo prazo. Então, a gente não tem muita alternativa, a gente tem que continuar financiando, continuar mantendo, né? Apesar de todas as dificuldades atuais, a gente tem que manter esse financiamento e tem que retomar a ideia de que a educação é um valor importante para a sociedade. Eu acho que as pessoas têm isso claro, mas as pessoas às vezes não, elas estão entrando num jogo que a gente vê hoje, né? De falta de informação, de fake news, as coisas sendo espalhadas pela internet de uma forma muito equivocada. As pessoas parecem que não estão entendendo a ligação entre educação, desenvolvimento, ciência e o investimento que é preciso para que tudo isso continue funcionando muito bem, né? É muito interessante a fala tanto do professor Gesiel quanto do professor José Alexandre, né? E aí eu queria perguntar para a professora Maria Clorinda, porque a gente tem aí, né? A gente tem um governo que está dizendo que, pelo menos disse inicialmente, né? Que iria privilegiar, iria dar suporte para a educação básica. Mas apesar da gente não estar vendo isso, tem um outro agravante, né? A gente não consegue se desenvolver focando apenas em um segmento, né? Nós temos que pensar a educação, pensar a ciência como um todo, né? Em todos os seus níveis, não é isso, professora Maria Clorinda? Sim, com certeza. E tem uma armadilha muito grande nesse comportamento, né? Então, primeiro, a gente teve uma promessa que haveriam mais investimentos para o ensino básico. Isso não aconteceu de verdade. Tinha até lá atrás uma premissa de que os recursos do pré-sal seriam praticamente e integralmente utilizados para a educação. Isso não aconteceu. Uma segunda coisa que é muito importante a gente lembrar
é que a inclusão, a universalização do ensino é muito recente no Brasil. Então as pessoas sempre falam, nossos índices são muito ruins, mas essas crianças estavam fora da escola até bem pouco tempo atrás. Nós estamos falando de universalização, questão de 5 anos atrás. Então a gente está em um processo de formação, do mesmo jeito que universidade, produção de ciência é muito novo no Brasil, essa universalização também, ela é muito nova. Segunda coisa que a gente precisa ter muito claro. Não tem como a gente só investir na ciência básica, no ensino básico, esquecendo o que a gente tem nas universidades públicas. O Brasil é um país sem igual no mundo. Não existe nenhum país em que a quase totalidade do conhecimento científico é produzido dentro das universidades. Se isso é bom, se isso é ruim, se isso é errado, se isso é certo, nós não estamos aqui para discutir isso. Em outros países, uma parcela muito importante do conhecimento científico é gerado em centros e institutos. Essa parcela é muito pequena no Brasil. E, essencialmente, quem faz pesquisa é a universidade pública, quer seja ela federal ou estadual. Então, quando o governo retira dinheiro de universidades, ele não está afetando só o ensino superior. Ele está afetando diretamente a produção do conhecimento. Essa relação é forte, ela existe em todos os lugares. E aqui, para nós, ela é mais danosa ainda. Porque, ao retirar a capacidade das universidades, principalmente por meio de seus programas de pós-graduação, de continuarem produzindo conhecimento, todo o combustível, porque o professor Gesiel falou que é o desenvolvimento tecnológico, ele não vai acontecer. E país nenhum do mundo, as pessoas conseguem se realizar plenamente como seres humanos em uma situação de incerteza, em ausência de segurança econômica. E a segurança econômica de um país está relacionada diretamente à capacidade desse país de produzir ciência, tecnologia e transformar isso em dinheiro. Bom, o Intercampus especial dessa quinta-feira, dia 17 de outubro, cobertura especial do COMPEX, 16º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Goiás. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já. O Intercampus volta já. Chorinho é com a Universitária. Aprecie a beleza, a energia e a vibração da mais autêntica música brasileira. No Flauta e Bandolim. Flauta e Bandolim, um programa imperdível para os apreciadores do choro. Toda quinta-feira, às 9h. Chorinho é com a Universitária. Jornal da 6. Independência e credibilidade desde 1980, de segunda a sexta, a partir das 18h. Não perca! Na madrugada da Universitária, a sua melhor companhia musical. Constelações, a diversidade da música atravessando a madrugada. Todos os dias, a partir da 00h, Constelações, mais um programa com a marca de qualidade da Universitária. Voltamos a apresentar Intercampus. Estamos de volta com o nosso Intercampus especial, uma mesa redonda, discutindo aqui com professores da Universidade Federal de Goiás a temática aí do 16º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão, cobertura que a Rádio Universitária faz desde ontem. A gente vai continuar conversando então com a professora Maria Clorinda, com o professor Gesiel, com o professor José Alexandre. Você, Pedro? Bom, continuando nossa mesa então, eu pergunto para os senhores, né? A biotecnologia, riqueza e diversidade para o desenvolvimento sustentável é o tema do nosso 16º Compex. Eu peço então para que vocês falem um pouco sobre esse conceito que não é novo, mas que tem sido cada vez mais adotado no meio científico. E qual que é a importância da biotecnologia, especialmente no Brasil? Começando por você, professor Gesiel. Bom, esse tema ele deveria ser começado aqui pela professora Clorinda e pelo professor José Alexandre, que entendem desse assunto muito melhor do que eu, né? Mas, se me permite, eu queria retomar ainda
na temática anterior 2 pontos. A professora Clorinda disse com toda a propriedade, ou seja, que não há como você fazer distinção entre os níveis de ensino. Se você não tiver um investimento global em todos os níveis, você não vai ter eficácia nesse processo. E há um discurso falacioso que tenta dizer que, por exemplo, nós devemos priorizar os recursos públicos para a educação básica e o ensino superior, ele poderia, por exemplo, ser financiado pela iniciativa privada. O professor José Alexandre levantou uma questão fundamental, que é que a ciência e a educação têm que ser tratados como valores sociais e tratados assim. A consequência disso é um cuidado para com essas atividades por conta da sociedade como um todo. O Brasil é um país que tem um grande atraso em relação ao restante do mundo, e isso implica em diminuição da sua competitividade, tanto na educação quanto no desenvolvimento científico e tecnológico. E na educação em particular, ou seja, se a sociedade brasileira não considerar que esse é um valor fundamental para assegurar o seu desenvolvimento e se responsabilizar por isso, e quando eu digo a sociedade, então aí é o Estado brasileiro, e investir e colocar os recursos e não imaginar com discurso, imaginar que seria possível transferir essa responsabilidade a outrem, né? E com discursos falaciosos tentar dividir, dizer que a prioridade é o ensino médio em detrimento do ensino superior e assim por diante. Se não se rompe esse discurso, se o Estado brasileiro assume a responsabilidade do financiamento público de toda essa atividade, provavelmente o nosso futuro será ainda o de continuar a debater e a lamentar as dificuldades do ensino que tem no país. Um outro aspecto que gostaria de retomar ainda, o professor José Alexandre mencionou com propriedade que há hoje um discurso que tenta desqualificar o volume da produção científica brasileira. Ela é volumosa, mas o impacto é pequeno. Como ele disse, isso não é verdadeiro. Há um discurso associado que diz o seguinte: muito bem, como disse a professora Clorinda, mais de 90% da produção científica brasileira é realizada nas universidades públicas. Mas essa produção de conhecimento ela é dominada, ouvia essa expressão hoje de manhã numa entrevista num outro veículo de comunicação, por um excessivo academicismo, e que isso não se converte em patentes, em produtos, etc. Essa é uma outra falácia. Ou seja, nós temos um processo, uma estrutura de pesquisa científica e tecnológica no país que é muito recente. A modificação do nosso patamar em produção científica no mundo é um fenômeno recente. Essa posição de 13º maior produtor é um fenômeno recente. Agora, entre a formação de recursos humanos qualificados, a produção de conhecimento e a capacidade de converter esse conhecimento em produtos, em patentes, em tecnologias, em inovação, isso há um certo tempo que é característico desse processo. E há também, e é preciso se considerar, que há um outro lado. Se produz o conhecimento, se inventa coisas novas, descobre-se novos princípios, novas possibilidades. Agora, para que esse conhecimento seja convertido em produto, em desenvolvimento tecnológico, é preciso que a empresa venha se apropriar desse conhecimento para converter o conhecimento em produto. Cabe a ela essa função. Então, há um outro lado nessa discussão, que é o lado do setor empresarial brasileiro, que precisa adquirir mais confiança na nossa capacidade científica, na nossa capacidade tecnológica e maior disposição para fazer investimentos de risco que podem resultar, então, em ganhos econômicos maiores no processo econômico com base tecnológica. E isso se aplica em todas as áreas e também na bioeconomia, como vai falar o professor José Alexandre, por favor. Professor José Alexandre, antes da gente então focar nesse assunto, né, da bioeconomia, aproveitando o gancho da fala do professor Gesiel, vamos comentar um pouquinho mais sobre essa questão da pesquisa científica, da produção científica brasileira. Da produção científica brasileira estar, a maioria dela, concentrada nas universidades públicas, nas universidades federais, né? Porque aí a gente também, acho que a gente precisa dizer, o nosso ouvinte precisa saber, né, que
tudo isso é muito recente, né? Quer dizer, nós estávamos caminhando para frente e agora a sensação que a gente tem, a gente que está dentro da universidade, é que a gente começa a caminhar para trás. E aí isso pode resultar numa desaceleração de todo o processo produtivo, inclusive do país, não é, professor? Claro, com certeza. Eu acho que tem vários pontos para a gente discutir nesse contexto, né? Eu acho que a primeira coisa importante é a questão da pesquisa básica, né? O Gisele levantou a questão do governo ter um discurso, são vários discursos falaciosos, mas, por exemplo, nós estamos falando, nós vamos investir em pesquisa tecnológica e não em pesquisa básica, nós vamos investir nas áreas científicas chamadas duras, né? Nas hard sciences, e não vamos investir em humanidades, né? Porque isso não dá retorno, a maior parte da produção é acadêmica, quer dizer, tudo isso aí, na realidade, não faz muito sentido, né? E a gente tem uma série de argumentos contra isso. Veja bem, se você pensa, vamos pensar em termos de produção científica, né, como você levantou, em termos de do que nós temos de produção científica. A Clorinda falou, a maior parte da produção científica no Brasil é feita nas universidades, verdade. Aí você diz assim, mas se eu pego, por exemplo, um ranking, né, um ranking de universidades, como saiu, acho que 1 semana, 2 semanas atrás, o mais famoso no Brasil, que é o ranking da Folha de São Paulo, né? E aí, logicamente, todo mundo começa a olhar, olha, a minha universidade é a melhor nisso, melhor naquilo, melhor em ensino, melhor em pesquisa, né? O ranking da universidade da Folha de São Paulo, ele tem ensino, são 5 itens: ensino, pesquisa, mercado, inovação e internacionalização. Cada um deles é composto por uma série de métricas, mas a universidade recebe uma nota em cada um deles e a partir disso você ranqueia, né? Você diz quais universidades são melhores, né? E estão mais bem situadas nesse ranking, né? Ok, e aí cada um, você pode entrar na webpage e você fica vendo, e aí saíram várias notícias na mídia inteira, a universidade é melhor nisso, naquilo, e das 20 universidades, né? Das 20 melhores universidades, só 2 são particulares, as outras são públicas, etc. Fica se fazendo toda essa comparação. Mas é interessante fazer uma outra análise. Por exemplo, se eu pegar todas as universidades federais, colocar a nota delas e tentar entender por que tem essa nota, sabe o que aparece? A maior parte da variação na nota é atribuída a 2 fatores: ano de fundação da universidade e orçamento. A gente explica praticamente totalmente a variação da nota nas universidades. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso sistema, né, como a gente já falou aqui algumas vezes, ele estava amadurecendo. Eu não posso comparar uma universidade, por exemplo, em São Paulo, né, fundada há quase 100 anos, com uma universidade em outro lugar, né, mais recente, que está começando, e a nota explica isso, o orçamento está ligado com a idade. As universidades mais antigas são mais bem financiadas, já estão mais consolidadas, quer dizer, então o nosso sistema é um sistema que não está em equilíbrio, nós não estamos estáveis, nós estamos crescendo. Então, num sistema em crescimento, em desenvolvimento, é muito injusto você querer dizer, agora nós vamos financiar, digamos, só as universidades 10 e dizer, por exemplo, que essas são as universidades de pesquisa. Isso não é verdade. Né? Você tem, por exemplo, grupos em diferentes universidades que estão fazendo coisas diferentes e, na realidade, esse desenvolvimento científico no Brasil, nas universidades públicas, é função, na verdade, do ano de criação delas. As universidades mais antigas estão bem consolidadas, as mais novas estão em consolidação. Então, isso fica muito claro nessas análises. Então, isso é uma das falácias e a gente tem que começar a mostrar, né, esse tipo de dinâmica do sistema, né? Quer dizer, o sistema não está estável, ele não está equilibrado, porque nós somos um país muito jovem em termos de ciência e tecnologia. Por isso que eu falei anteriormente que a gente ocupar a 13ª posição mundial em termos de volume de produção científica não é pouca coisa, pensando que a gente fez isso nos últimos 20, 30 anos, não muito mais do que isso. Principalmente, né, professora Maria Clorinda, se a gente for pensar, por exemplo, nas universidades europeias, né? Porque as universidades europeias foram fundadas há muito, muito mais tempo do que as nossas. Então, cobrar que a gente tenha o mesmo nível de produção científica de outras universidades que estão melhor estruturadas e funcionam há muito mais tempo é injusto, não é? Completamente injusto, e a gente ainda tem uma desigualdade dentro da própria América Latina. Se a gente parar e pensar historicamente, nós temos que as universidades na Argentina, no Chile, elas começam com a vinda dos jesuítas. E Portugal, ela tinha uma estratégia de isolar o Brasil, até para que o mundo não conhecesse o que era. E ela isolou o Brasil do mundo e o Brasil dele mesmo. Então, não existiam estradas, não existiam jornais aqui dentro. Então, nós estamos falando de universidades que foram fundadas no século XX, nós estamos falando da década de 30. E o Brasil, eu sempre brinco nas minhas aulas de metodologia, que nós temos que agradecer eternamente a Napoleão Bonaparte.
porque foi ele que colocou a família real para correr de Portugal, e a ciência no Brasil começa com a chegada da família real. E assim, o primeiro instituto de ciência foi o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, tudo é muito jovem. Então, nós temos, começando São Paulo e Rio de Janeiro, década de 30, a gente tem vamos dizer, uma expansão já na década de 60, e essa expansão final com o Reúne, e aí a gente já falando em década de 90. E existem já trabalhos mostrando que o Reúne teve um impacto muito grande em termos de produção científica nas universidades mais jovens. Então, se você olhar o que aconteceu com, por exemplo, o FMG, o FRJ com o Reúne em termos de produção científica, o aumento foi pequeno, mas se você olhar o FG, o aumento foi brutal, porque vieram novos professores, o nosso corpo docente aumentou, o nosso amadurecimento começou, então a gente começa a entrar de maneira competitiva nesse sistema. Então, essa necessidade de separar, não só por tamanho, como também por tempo, ela é mais do que fundamental. E comparar desiguais, é impossível fazer essa comparação. Veja bem, não tem como produzir ciência de qualidade sem 3 aspectos imprescindíveis. Primeiro, constante investimento. Segundo, infraestrutura. E terceiro, a constante capacitação das pessoas. Então, universidades mais antigas, essa infraestrutura está consolidada. Existem mecanismos perenes de financiamento. E a gente estava começando a entrar nessa fase de viver durante aí 8, 10 anos alguma segurança em termos de financiamento dos grupos de pesquisa. E que tudo isso desmonta. E é o que você disse, nós vamos andar para trás. E aí nós não sabemos mais se a gente vai conseguir acompanhar o resto do mundo nesse desenvolvimento, porque a velocidade de produção do conhecimento é muito grande e a velocidade com que os países mais desenvolvidos se apropriam e transformam isso em rendimento é maior ainda. E a gente percebe, finalizando, uma mudança no eixo em termos de inovação e tecnologia no mundo. A gente tinha muito centrado em Estados Unidos e alguns países mais tradicionais da Europa. Hoje, todos os rankings de inovação estão apontando para países como Escandinávia, Noruega. Então, já está tendo uma mudança também desse eixo da inovação para outros países e que coincidem hoje com os países em que as pessoas têm a melhor qualidade de vida. Isso mostra claramente que ciência e tecnologia é o único caminho possível para um país se desenvolver e para a sua população ter qualidade de vida. Se me permite só um complemento, que é o paradoxal nisso, porque sem dúvida alguma tudo que disse o professor José Alessandro, a professora Clorinda, é absolutamente verdadeiro, e essa comparação ela é muito desigual, mas mesmo com isso, mesmo que seria absolutamente inadequado comparar, por exemplo, o nível de desenvolvimento da UFG com instituições muito mais antigas no Brasil e fora do Brasil, ainda assim, e do sistema brasileiro com o sistema europeu, por exemplo, o que é paradoxal e o que é um indicador assim, extremamente relevante do potencial existente é que num curto espaço de tempo nós passamos a ser um país respeitado e reconhecido por sua produção científica. Então, a força, o potencial de crescimento de produção existente do Brasil é extraordinário. Se não há pessoas, e especialmente se não há o Estado brasileiro, através de seus governos, atuando contra esse movimento, rapidamente eu tenho absoluta convicção que o Brasil supera o seu atraso científico, tecnológico e é capaz de disputar as posições de maior destaque no plano internacional. O Intercampus agora vai fazer uma pausa e já voltamos. Intercampus, nas ondas da Rádio Universitária. Sintonize. Universitária. Os ritmos nacionais e internacionais têm espaço nas tardes da Universitária. Sintonize Música em Movimento. Vai no cabeleireiro. De segunda a sexta, a partir das 3 da tarde.
Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980, de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Não perca! Na madrugada da Universitária, a sua melhor companhia musical. Constelações, a diversidade da música atravessando a madrugada. Todos os dias, a partir da meia-noite, Constelações, mais um programa com a marca de qualidade da Universitária. Na Universitária agora você pode ouvir Concertos UFRJ. Uma série radiofônica produzida pelo Programa de Pós-Graduação Profissional em Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Promos. Todo domingo, às 10 da noite. Apresentação: Aloísio Fagerlandi. Voltamos a apresentar Intercampus. Então nós estamos de volta aqui com o nosso Intercampus especial, né? Mesa redonda, discutindo aí as temáticas que são discutidas aqui no 16º Compexo, Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Goiás, né? A gente está discutindo aí a bioeconomia relacionada aí com a nossa riqueza, diversidade e como isso pode estar relacionado aí com o nosso desenvolvimento. Eu queria começar com o professor José Alexandre para ele nos explicar um pouquinho aí dessa relação. Bom, eu queria falar um pouquinho em termos de desenvolvimento sustentável, na verdade, né? Nós estamos falando de desenvolvimento, bioeconomia, né? E, na verdade, a gente tem um desenvolvimento histórico, né, desses conceitos e dessas ideias. Veja, se a gente volta lá para os anos 50, 60, né, a gente tem uma visão, vamos dizer assim, que a gente poderia chamar de desenvolvimentista, né? Na qual, para eu desenvolver um setor econômico, eu precisaria degradar a natureza, porque você teria um sistema de competição. Ou você desenvolve, né, em termos de bem-estar humano, qualidade de vida, etc., etc., ou você, para produzir, ou então você conserva a natureza. A partir dos anos 2000, a gente começou a entender que as duas coisas precisam andar juntas, né? Foi quando aparece a ideia de desenvolvimento sustentável, ou seja, a gente precisa de desenvolvimento e conservação ao mesmo tempo. E aí a gente começou, por exemplo, a desenvolver uma série de maneiras, de estratégias, de métodos para poder conciliar as duas coisas. Eu preciso desenvolver e, ao mesmo tempo, eu preciso conservar a natureza. E depois, e talvez a partir dos anos 2000 principalmente, a gente entendeu que a situação é um pouco mais grave. Por quê? Porque a população mundial cresceu muito, a demanda por energia cresceu muito, nós temos 7 bilhões de pessoas no planeta, e as pessoas a gente começou na realidade a chegar no que a gente chama de limites planetários. A gente não tem mais de onde extrair recursos. Quer dizer, a natureza é finita. E aí as pessoas começaram a perceber que, na realidade, para desenvolver eu preciso conservar. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável, ele até abre-se uma discussão, inclusive, se é possível o conceito de desenvolvimento sustentável, porque você tem limites, mas, de qualquer maneira, a concepção passa a ser de que você, para ter desenvolvimento, você precisa da natureza, ok? Então, aí a ideia de bioeconomia é que, na realidade, a própria natureza passa a ser importante em termos econômicos, ou seja, você passa a ter uma economia verde. E a natureza pode ser entendida, embora haja muita discussão sobre isso, mas ela pode ser entendida como capital. Então, o país, né, o Brasil como país, seria um país extremamente privilegiado. Né? Por quê? Porque nós temos uma biodiversidade enorme, nós somos um país tropical, a maior parte da diversidade biológica no mundo está na região tropical, né? Então, a gente poderia ser, né, voltando para a nossa discussão anterior muito rapidamente, a gente poderia ser um país extremamente inovador em termos de bioeconomia. Por quê? Porque nós temos toda a base biológica. Para isso, nós precisamos de conhecimento básico. A nossa diversidade é extremamente complexa e extremamente desconhecida. Então, a primeira coisa seria a gente conhecer a nossa diversidade biológica, conhecimento básico, para depois começar a pensar em termos de aplicações tecnológicas para isso, né? Mas a gente também, do mesmo jeito que a gente falou em relação à educação, a gente não está vendo isso, né? Todo mundo acompanhou a questão das queimadas da Amazônia, toda a questão do óleo no Nordeste agora. Na realidade, a gente não está, como governo, o governo não tem a menor preocupação também com o meio ambiente. Então, é até paradoxal falar em bioeconomia se você não tem a preocupação básica com a própria natureza, né? Mas a lógica, então, é essa. A gente precisa da natureza para continuar o desenvolvimento ou para manter, né, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas hoje.
Bom, então, aproveitando essa fala do professor José Alexandre, eu peço para você, professora Maria Clorinda, que a senhora possa explicar um pouquinho mais sobre esse conceito de bioeconomia para a gente. Ok. A bioeconomia contempla não apenas setores tradicionais como pecuária, agricultura, silvicultura, que tem a ver com as florestas, e pesca. Mas ela inclui basicamente setores hoje muito importantes, que são biotecnologias e bioenergias. Conceitualmente, podemos definir a bioeconomia como a aplicação de conhecimentos biológicos em um ambiente sustentável a produtos competitivos e com agregação de operações econômicas. Então, vocês viram esse conceito de sustentabilidade colocado pelo professor José Alexandre. A gente entra aqui com ciência e tecnologia, dando as ferramentas e obtendo como resultado final um produto econômico e geração de renda para um país. E a bioeconomia depende fortemente de pesquisas em biociências, tecnologia de informação, robótica e materiais. Um exemplo muito importante que não tem como a gente deixar de dar nesse país, que tem tudo a ver com bioeconomia, é a nossa capacidade de produzir alimentos. O Brasil tem nas costas os olhos do mundo voltados e se espera que daqui 20 anos o grande celeiro do mundo seja o Brasil pelas suas características de solo, de água e de clima. E nós conseguimos aumentar de uma maneira impressionante a nossa produção, quer seja de grãos, quer seja de leite, quer seja de carne, conseguindo manter, a partir desses conceitos aí de 15 anos, a mesma área produtiva. E o que permitiu que nós aumentássemos em 3, 4 vezes a produção sem degradar, sem precisar derrubar o que ainda tinha de natureza em pé? Tecnologia. Então, é esse o grande desafio que se coloca. A população vai continuar crescendo, alimento é a primeira necessidade, água e alimento é a primeira necessidade, e quem está produzindo isso é a tecnologia. E esse conceito de bioeconomia, ele se expande, inclusive chegando numa coisa muito interessante, que outro dia eu estava lendo, a gente que é mulher gosta muito disso, né? As biojoias. Você vê que coisa, onde a gente chega, né? Quer dizer, não é mais aquele conceito de um colar de ouro, é um colar com uma semente, é um colar com algum outro produto produzido pela natureza que se transforma em um bem enorme. Então, esses conceitos precisam ser apropriados pelas pessoas e pela sociedade em geral, nesse entendimento que nós temos que ter soberania, sim, mas nós temos que fazer a gestão muito responsável desses recursos para tentar chegar nesse equilíbrio de produção, de manutenção da vida no planeta com recursos finitos. Tá certo, obrigada, professora Maria Clorinda. Bom, nosso intercampus especial, né, apesar de ter 1 hora de duração, parece que passou muito depressa, está quase terminando. Eu queria só propor para os nossos convidados, né, para que a gente finalizasse o nosso bate-papo aqui, né, contando um pouquinho de qual que é a perspectiva, né? Claro que são muitas as dificuldades, principalmente a falta de recursos, a falta de apoio, mas a gente pode dizer que as universidades públicas, as universidades federais seguem punjantes? A gente pode acreditar nessa instituição? Queria começar com o professor Gesiel. Sem dúvida alguma. E essas instituições seguem punjantes, apesar das dificuldades conjunturais extremadas, eu penso por duas razões principais. Primeiro, pela própria natureza da instituição universidade, do tipo de pessoas que ocupam esse espaço e que trabalham dentro dele, né? A universidade é formada por homens e mulheres cuja vocação é a civilidade, é o conhecimento, é a ciência, é a tecnologia, é a cultura. E essas pessoas são movidas por um sentimento mais profundo de conexão com a existência humana do que simplesmente interesses específicos de natureza material. Essa força, né, esse idealismo presente dentro da universidade é um aspecto fundamental que assegura, né, a força da instituição universitária no Brasil e no mundo todo, né? É uma das instituições mais antigas da nossa sociedade. Então, por essa razão, a universidade ela permanece pujante, forte, ela tem um nível de resiliência muito
grande, e com todas essas dificuldades conjunturais, a universidade se mantém pujante, os nossos indicadores melhoram, né? O nível de mobilização em torno do desenvolvimento científico, da cultura, e o Compex é uma prova disso, continua forte e crescente. Então, esse é um lado, as características da universidade facilitam isso. De outro lado, há a necessidade objetiva. A sociedade, e por mais que alguns setores neguem, a sociedade tem consciência de que ela precisa do conhecimento, precisa da formação, de recursos humanos adequadamente formados, precisa de tecnologia, precisa de cultura, precisa de saber para poder subsistir. Então, a necessidade objetiva de instituições como a universidade é o outro elemento que assegura o seu desenvolvimento. E a universidade, os indicadores médios da universidade continuam muito positivos. Essa situação, indubitavelmente, é uma situação conjuntural, é transitória. Nós vamos reverter essa situação. E a sociedade brasileira, não só a universidade, o nível de mobilização cresceu muito. Nós tivemos anteontem uma assembleia, por exemplo, na Universidade de Campinas, que foi algo emocionante. E a bandeira dessa assembleia, com cerca de 8 mil pessoas, era a defesa da educação, a defesa da ciência, da tecnologia, do conhecimento, da civilidade, né? E não só dentro do próprio ambiente acadêmico, a mobilização em torno desses valores tem crescido, mas isso tem se espraiado, e provavelmente em nenhuma outra época a sociedade brasileira debateu tanto, discutiu tanto e se preocupou tanto com o futuro das suas universidades, do conhecimento, da formação das pessoas no Brasil. Então esses são os elementos que nos dão segurança de que de fato é uma situação transitória, que será revertida, e a universidade continuar grande, pujante e desempenhando um papel crescentemente importante no desenvolvimento da sociedade brasileira. Aproveitando o gancho da fala do professor Gisiel, eu queria perguntar para o professor José Alexandre, né? Porque, como o professor Gisiel está dizendo, né, nunca como antes, né, a gente discutiu tanto a importância, a necessidade e o valor que essas universidades têm para o país, né? Dessa crise pode surgir inclusive uma universidade mais forte, uma produção científica mais abundante e mais relevante, não é, professor? Eu acho que sim, eu acho que eu concordo 100% com o Gisiel. Eu acho que quem conhece a universidade, né, por dentro, vamos dizer assim, né, quem está acostumado e quem vive aqui há muito tempo sabe, né, da questão dos valores, da questão de que das pessoas aqui trabalharem, não só, isso não é só, como a gente brinca, isso não é só um emprego, né? Quer dizer, a gente tem outros valores que movem o nosso trabalho internamente. E nesse sentido de manter o otimismo, se é que aconteceu alguma coisa, né, de positiva nesses últimos meses, foi exatamente o que o Gisiel colocou, de movimentação e de autorreflexão. Então isso vai depender muito de como cada pessoa, né, cada grupo, cada instituição reage diante dos ataques. Se essa pessoa, vamos dizer assim, existe uma tendência para que a gente revide, né, e o nosso revidar é o quê? Na verdade é até uma coisa paradoxal. O nosso revidar é trabalhar mais. Quer dizer, então a gente está sendo atacado porque a gente não trabalha, e a gente tenta mostrar que trabalha e termina trabalhando mais ao fazer isso, né? Quer dizer, então, além da gente acumular nossas atividades como professor, como pesquisador, né, como administrador, aí agora a gente começa a mostrar para todo mundo que a gente faz isso. Então, na verdade, a gente está acumulando mais trabalho, né? Quer dizer, então as pessoas têm que estar cientes disso, e eu concordo com o Gesiel que existe também a necessidade objetiva, né, e as pessoas sabem que a universidade, a gente tem um reconhecimento da universidade, e logicamente a gente espera que esse esforço de divulgar a universidade reflita exatamente numa melhoria da percepção da própria sociedade para ela. Bom, estamos quase terminando aqui o nosso programa. Queria ouvir finalmente a professora Maria Clorinda, né? Professora Maria Clorinda, as universidades públicas, né, para os nossos estudantes, para quem já está dentro, para quem está pretendendo entrar, ela ainda pode ser atrativa, apesar dessa crise, né, apesar de toda essa campanha difamatória que as universidades têm sofrido? Bom, primeiro, uma honra encerrar, né, essa fala. Principalmente um prazer estar aqui com o Gesiel, com o Zé Alexandre, e eu acho que nós somos cada vez mais atrativos por uma razão muito simples. Ao fazer pesquisa, a gente produz um ensino de muito melhor qualidade, coisa que instituições que não têm a pesquisa no seu DNA não conseguem. Elas são importantes,
Elas existem, elas formam pessoas, mas elas não conseguem dar a mesma formação que nós conseguimos aqui dentro da UFG. Então, o fato do estudante vir para a UFG significa qualidade, sim, na sala de aula, nos laboratórios e basicamente na vivência. O número de estudantes que nós temos envolvidos com iniciação científica, com projetos de extensão, acompanhando os estudantes do mestrado, do doutorado, os pós-doutores, isso não é possível de acontecer em instituição que é só de ensino. Então, essa atratividade, a gente sempre diz, venha para a UFG, estudante de medicina, estudante de engenharia, estudante de jornalismo, de qualquer área, porque aqui, além de ter excelentes docentes, existem pesquisadores, que são as pessoas que estão produzindo conhecimento. E eu sempre falo, você ensinar o conhecimento que você produz é diferente de você ensinar o conhecimento produzido por outras pessoas. Então, essa é a primeira razão básica pela qual nós nunca vamos deixar de ser atrativos e não tem como, nos rankings, dizer que a universidade de pesquisa não vai estar na frente. E um segundo ponto que eu ainda acho que é muito importante, a sociedade entende a importância que o UFG tem no desenvolvimento do Estado. Vou falar especificamente da minha área, da veterinária. A história da agropecuária dentro do Estado de Goiás, o desenvolvimento está muito misturada com o desenvolvimento da escola de veterinária e zootecnia. Por muito tempo, aqui na região, nós éramos a única. A UNB é 30 anos mais nova do que a UFG. E a gente tem esse imprint hoje nas pessoas que ocupam lugares. Nós contribuímos com o desenvolvimento real da agropecuária no Estado. Um último exemplo, tem uma coisa chamada milheto, que é uma planta parente do milho, só que é pequenininho. Então, os primeiros trabalhos no Brasil de uso do milheto na alimentação de animais surgiram aqui dentro da UFG. Então, a gente tem esse orgulho de saber que, ao longo desses anos, nós formamos profissionais competentes. Esse é o nosso papel principal, formar pessoas, mas que também a gente trouxe para nós a obrigação de produzir o conhecimento e de divulgar, de transmitir esse conhecimento. E isso a UFG faz, vai continuar fazendo e vai continuar imprimindo e fazendo parte da história desse Estado. E é por isso que a gente sempre diz, venham estudar na UFG. Vocês vão ter aqui um ensino diferenciado. E a crise, a dificuldade, ela existe para que a gente melhore. E eu tenho certeza que ao término disso tudo, nós vamos ter uma UFG muito mais forte. Que assim seja, professora. Bom, a gente queria agradecer muito, a participação de todos vocês, professor Gesiel Carvalho, pró-reitor de Pesquisa e Inovação da UFG. Professor, muito obrigada por sua participação aqui no Intercampus e esperamos aí contar com a sua participação mais vezes aqui com a gente. Eu que agradeço e aproveito a ocasião para cumprimentar a iniciativa da Rádio Universitária de vir aqui com o seu estudo para dentro do complexo, para promover o debate, a discussão e aproximar ainda mais a rádio da comunidade universitária. Foi um prazer estar aqui disponível. O prazer foi nosso. Professor José Alexandre Filizola, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Professor, muito obrigada por sua participação aqui na nossa mesa redonda, nos ajudando aí a discutir não só as temáticas do Compex, mas também a entender um pouquinho mais sobre ciência, tecnologia e inovação. Muito obrigada, professor. Foi um prazer. Obrigado a vocês pela oportunidade também, Muito bom estar aqui com o Gesiel, com a Clorinda, velhos amigos, colegas. Muito bom. Obrigado. Professora Maria Clorinda, diretora da Faculdade de Veterinária, Escola de Veterinária e Zootecnia. Muito obrigada por sua participação, pelos seus esclarecimentos e pelas palavras aí, de otimismo, Muito obrigada e vamos lembrar a todo mundo que o Compex se encerra semana que vem, na quarta-feira, com o Dia C da Ciência, que é um dia hoje já incorporado à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, onde a universidade vai para a sociedade. Então, vamos acompanhar essas atividades na quarta-feira, onde várias coisas vão estar acontecendo em diferentes segmentos, especialmente na escola. E vamos entender que sem ciência a nossa vida ia ser muito ruim. Aliás, acho que ali ia ficar meio impossível, Com certeza. É isso mesmo. Bom, eu queria agradecer também a participação aqui comigo nessa mesa redonda do estudante de jornalismo, Pedro Peralta, participante do laboratório da Faculdade de Informação e Comunicação, que também está participando aqui ativamente da cobertura do Compex. Muitos estudantes
participando dessa cobertura, trazendo aí os vários eventos que acontecem no Compex. Pedro, muito obrigada por sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, Ana, pela oportunidade, né? Também convidar o ouvinte a continuar a ouvir da Rádio Universitária, porque a cobertura do Compex ainda vai continuar hoje, amanhã de manhã. Eu me despeço aqui, uma boa tarde para você. Obrigada, Pedro. É isso mesmo. Olha, a gente queria lembrar, né, que essa programação especial da Rádio Universitária, ela começou ontem, né, na abertura do Compex, segue até amanhã, ao meio-dia. Amanhã a gente vai ter uma outra mesa redonda também para discutir as temáticas aí do Compex, né, relacionando a toda essa vivência que acontece aqui. O Intercampus amanhã também será especial, né, de 11 ao meio-dia, e a gente conta com a participação de todos. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.